Clorato de potássio é um potente agente oxidante, sendo bastante utilizado na indústria de fogos de artifício, em fósforos, etc. Existem dois métodos clássicos para se produzir clorato de potássio em uma escala caseira, e no vídeo eu vou abordar o método da desmutação do alvejante. O nome desmutação soa super complicado, mas na realidade o procedimento não poderia ser mais simples. Basta basicamente fervermos o alvejante. Para isso precisaremos obviamente de alvejante, que eu não tenho no momento, mas faremos via eletrólise. Fora o alvejante, usaremos também um pouco de cloreto de potássio. Cloreto de potássio pode ser encontrado em sal sem sódio ou comprado bem barato pela internet. Bem, começaremos produzindo o nosso alvejante. Para isso vamos precisar de uma solução saturada de água e sal, um eletrodo de grafite, que eu estou improvisando com um pedaço de lápis, e um eletrodo de cobre, além de uma fonte de corrente contínua. Conectamos o eletrodo de cobre ao polo negativo da fonte e o de grafite no polo positivo, e então ligamos. Eu não entrarei em detalhes sobre como esse procedimento funciona, pois já existe um vídeo sobre isso no canal. Mas basicamente estamos produzindo hipoclorito de sódio usando cloreto de sódio. Após cerca de 1 hora de eletrólise, o conector no eletrodo positivo acabou caindo dentro da solução e sofreu corrosão, o que acabou contaminando com essas partículas. Então eu filtrei a solução e transferi novamente para o becker. A julgar pela cor, a concentração de hipoclorito ainda estava muito baixa. Então reconectei os eletrodos e deixei o processo continuar. Para tentar evitar que isso se repetisse, decidi fixar o conector com fita. Adicionei mais água e sal para que os eletrodos ficassem com mais área submersa e sofressem menos deterioração. Após algumas horas de eletrólise, a solução começou a ficar bastante quente, então coloquei o becker em um banho-maria para mitigar um pouco isso. Eu deixei a célula eletrolítica funcionando durante a noite. E quando chequei no dia seguinte, novamente o conector havia caído, mas como dessa vez ele ficou submerso por muito mais tempo, o estrago foi considerável. Novamente filtrei a solução e reconectei os eletrodos, e algumas horas depois, o conector havia caído, como já estava virando uma rotina. Dessa vez uma das partes da presilha foi completamente destruída. Filtrei outra vez a solução, e como já estava ficando bastante frustrado com isso, decidi me contentar com o resultado e seguir adiante no processo. Bem, agora que já produzimos o nosso alvejante, podemos começar a fazer o clorato em si. É indicado que você ferva o alvejante em um recipiente de vidro, já que o alvejante quente ataca violentamente a maioria dos metais. Eu posso colocar esse Erlenmeyer direto no fogo porque ele é feito de borosilicato. Caso use vidro comum, eu recomendo utilizar um banho de óleo ou um banho de areia, já que colocá-lo direto no fogo iria quebrar o frasco. Enquanto o alvejante ferve, vou aproveitar para explicar como ocorre o processo de desmutação. Como o hipoclorito de sódio é instável em temperaturas elevadas, ele sofre uma decomposição. 3 mols de hipoclorito se decompõem e formam 2 mols de cloreto de sódio e 1 mol de clorato de sódio. Como podemos ver, é um processo absurdamente ineficiente de sintetizar clorato. Uma alternativa muito melhor seria a eletrólise. Em breve vou demonstrar isso. Mas como puderam ver, eu preciso de eletrodos que aguentem o processo. Mesmo ineficiente, a desmutação do alvejante ainda é uma maneira bem rápida e acessível de se obter cloratos. Devemos ferver o alvejante até que ele evapore o bastante para aparecer resíduo sólido. Isso depende da concentração do seu alvejante, dentre outras coisas. Enquanto o hipoclorito ferve, preparamos uma solução saturada de cloreto de potássio. Eu adiciono mais ou menos 75 ml de água fervendo ao becker, em seguida dissolvo o cloreto de potássio adicionando ele até que não dissolva mais. Em seguida filtro a solução para remover o excesso, e quando começam a surgir resíduos não dissolvidos no frasco fervendo, eu desligo o fogo e despejo o conteúdo direto na solução de cloreto de potássio, e então filtro a mistura. O que acontece nessa etapa é uma reação de dupla troca. Por ser mais reativo que o sódio, o cátion potássio acaba trocando seu ânion cloreto pelo ânion clorato, e o sódio se combina com o ânion cloreto deixado pelo potássio, gerando assim nosso clorato de potássio e sal de cozinha como produto extra.
Após a filtragem, podemos notar que a solução ainda está com a cor do hipoclorito e também um cheiro característico. Isso se dá pois a desmutação é extremamente ineficiente e não consome todo o alvejante. De qualquer forma, eu cobri o becker com plástico filme e coloquei no congelador para cristalizar o clorato de potássio. Após cerca de 4 horas, quando chequei, vi que não havia nenhum indício de formação de cristais. Então retornei o líquido ao Erlenmeyer e fervi novamente a solução para concentrá-la mais. Após alguns minutos, quando surgiram os resíduos sólidos no frasco, removi do fogo e filtrei novamente. Cobri com plástico filme e coloquei de novo no congelador. Após 12 horas, havia uma camada fina de cristais no fundo do becker. Eu cuidadosamente decantei a maior parte do líquido e então decidi colocar os cristais sobre uma folha de papel para remover o excesso de solução restante. Isso não deu muito certo por algum motivo. Então transferi os cristais para um vidro de relógio para secar. Clorato de potássio não é higroscópico, então no dia seguinte ele já estava bem seco. Antes de mostrar o resultado, eu gostaria de anunciar que o canal agora possui uma campanha no Apoia-se para financiar a produção dos vídeos. O canal ainda não cumpre os requisitos de monetização, e mesmo futuramente acredito que vídeos como estes, envolvendo substâncias mais controladas, sofreriam desmonetização na hora. Eu consegui custear algum equipamento por conta própria, mas os custos de reagentes ainda são um problema, e o orçamento limita bastante o tipo de reações que eu posso demonstrar. Então qualquer doação que puder realizar vai ajudar muitíssimo a manter o canal em condições de produzir conteúdo. Eu ainda não estruturei um sistema de recompensas, então por hora os inscritos que doarem poderão ver os vídeos com 24 horas de antecedência e ter acesso a materiais dos bastidores de projetos em andamento. Caso acredite no potencial do que eu produzo, peço que considere conferir o Apoia-se acessando o link na descrição. Bem, para demonstrar o produto, triturei um pouco de carvão e adicionei o clorato, misturando de forma bem desleixada. Como cloratos são extremamente oxidantes e reativos, eles amplificam absurdamente as reações de combustão. Como tinham partículas grandes demais na mistura e pouco clorato de potássio, a reação não foi tão vigorosa. Porém, com a moagem e a proporção correta de combustível, pode-se obter uma reação muito mais rápida e explosiva. Em breve eu pretendo demonstrar como produzir clorato de potássio via eletrólise, que é um método muito mais eficiente e barato, mas creio que isso encerra o conteúdo desse vídeo. Se você o achou interessante, avalie clicando no gostei e caso seja novo no canal, inscreva-se para não perder futuros envios.